Olá, Web3, seja bem-vinda! Nesse episódio, recebemos um trader profissional que aprendeu que o mais importante no criptomercado não é o tamanho de sua banca, mas sim a sua mentalidade nas operações. E foi com capital de sardinha e operações de baleia que ele criou uma empresa de consultoria cripto que oferece cursos, canais de comunicação gratuita no YouTube e no Telegram, sinais de trade, mentoria e gerenciamento de fundos de investimento. Ele revela alguns segredos em mercados de baixa e alerta para o perigo dos conteúdos criptos da internet, que além de glamorizar a profissão do trader, passam a ideia de dinheiro fácil. A sua luta? Emancipar as criptos no Nordeste brasileiro. Ficou curioso? Então pega o teu café e vamos falar de blockchain. Muito bem, pessoal, a todos que chegaram agora no canal, eu sou o Aisson Sirius e esse é o Bloco Café Podcast Web3. Se você gostar desse conteúdo, considere favoritar o nosso canal na sua plataforma preferida e seguir o nosso perfil no Twitter, @Blocafé. Nós somos um podcast que fala sobre o Web3, mas também queremos praticar a Web3 e por isso estamos em caráter experimental na Audios Network. Todos os nossos episódios serão distribuídos normalmente nas principais plataformas de podcast, porém, como a proposta da Web3 é eliminar terceiros e descentralizar o mundo, daremos prioridade à blockchain. Portanto, se você quer ouvir primeiro os nossos episódios, siga a gente na Audio Network. Todos os links estão na descrição. Bom, vamos entrar no episódio, portanto vou chamar o nosso convidado, Thiago Sardinha. Uma honra ter você aqui nesse episódio e ninguém melhor do que você próprio para se apresentar ao nosso ouvinte. Portanto, Thiago, o microfone é seu, apresente a nossa comunidade e conta um pouco para a gente como que você encontrou as criptos e por que você ainda está nela. Seja bem-vindo, Thiago. Opa, muito obrigado. Quero agradecer esse convite aqui do Aisson Sirius para participar desse podcast. Eu acredito que todos nós precisamos da comunidade cripto, a gente precisa de cada vez mais produção de conteúdo, principalmente de qualidade. Bom, eu sou o Thiago Sardinha, sou conhecido dentro do mercado cripto como Thiago Sardinha, tá? Mas na verdade meu nome é Thiago Pierce. Já estou no mercado, eu entrei final de 2019, mais ou menos, eu entrei meio que por acaso. Não foi algo que eu procurei fazer, posso dizer assim, e estou aqui até hoje. Comecei como um investidor sardinha mesmo, bem pouquinho, começando aos poucos, e hoje já tenho uma empresa que trabalha com o mercado cripto, já faz uns 2 anos, e estou seguindo, catando, como eu costumo dizer, estou indo no meu caminho, catando satoshis o quanto eu posso. Por que sardinha? Por que você escolheu essa palavra? Bom, na verdade, não foi meio eu que escolhi, né? Foi um apelido, eu participava lá atrás, entre 2019 e 2020, eu participava de vários grupos, né? Com todo mundo que está começando no mercado, ele sempre acaba se jogando ou sendo jogado em vários grupos no Telegram. E aí, num desses grupos, a gente estava falando sobre questão de investimento, de patrimônio, do que não é. E eu começava a brincar e dizer, não, eu sou um sardinha, porque o meu capital é muito pouco que eu comecei no mercado cripto. E aí o pessoal começou a falar, Thiago Sardinha, isso e aquilo. E aí eu resolvi adotar de vez, assim, sem nenhuma pretensão. Nessa época nem tinha a intenção de criar o meu próprio grupo no Telegram de conteúdo, nada disso. E aí eu fui nas configurações do Telegram mesmo e alterei meu nome para Thiago Sardinha. E aí fio pegou, o pessoal começou a falar direto, então tem muita gente hoje que me conhece mais por Sardinha do que por Thiago mesmo, e acho que ninguém mais hoje se lembra como é que era o meu nome. O que é essa tua empresa, o que é o Projeto Sardinha, o que ela abriga e como ela nasceu? Certo. Antes de falar do ponto do Projeto Sardinha, eu vou ter que voltar um pouco a história para poder explicar tudo isso. Como eu falei no começo, eu fui me colocando na posição de aprender, entrando em vários grupos diferentes. E aí eu participava de grupos de moedas específicas.
Lembro muito bem que eu cheguei a participar do grupo da Tron, né, que todo mundo conhece da moeda TRX, e assim eu fui pegando vários conhecimentos diferentes de pessoas diferentes. Eu realmente não entendia nada sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, e nesses grupos as pessoas foram muito solidárias em repassar o conhecimento, em repassar o que sabiam. Então foi uma época que eu aprendi muito. E desde esse tempo eu comecei a criar esse pensamento de retribuição. Como que eu vou retribuir isso? Como que eu vou voltar esse conhecimento de pessoas que não me conhecem, mesmo assim são tão prestativas na hora de explicar alguma coisa? E aí eu comecei a pensar em formas de fazer isso. Eu nunca tive a intenção de criar uma empresa, eu nunca tive a intenção de me tornar um empreendedor cripto. A minha intenção era voltar o que eu estava aprendendo para as outras pessoas que também estavam começando, né, naquela época e até hoje, e eu tive essa necessidade. E aí começou, na verdade, com isso de ter criado um grupo próprio, depois de um certo tempo, e eu comecei a falar para as pessoas, olha, eu tenho esse grupo aqui, é aberto, é gratuito, a gente vai conversando sobre criptomoedas, o que eu souber eu vou explicando, o que eu não souber a gente vai aprendendo junto. E isso o pessoal começou a gostar da ideia, começou a entrar nesse grupo. E esse grupo a gente foi estudando junto, eu repassava sempre o que eu sabia. Foi na época, isso foi lá para 2020, se eu não me engano, foi na época que estava surgindo de novo, né, a ideia do DeFi. O pessoal estava começando a falar um pouco mais sobre DeFi, antes da explosão que teve em 2021 por aí. E depois disso, eu fiz grandes amizades dentro do mercado cripto através desses grupos de Telegram, e até que chegou o momento que as pessoas... e aí teve um ponto importante nisso tudo, nessa questão de repassar conhecimento, de repassar o que eu sabia. Eu comecei a fazer a análise dos movimentos das moedas no gráfico. E eu comecei a passar isso também, né? Passava isso também de forma gratuita. Olha, pessoal, eu acredito que a moeda tal vai ter um bom movimento por causa disso, disso e disso. A moeda X está apresentando bons fundamentos que a gente pode tirar proveito disso. E aconteceu que começou a dar certo isso, né? Tudo que, basicamente, o que estava sendo estudado, projetado e analisado dentro das moedas, dentro do mercado, estava acontecendo. E muitas pessoas começaram a ter retornos com isso que eu estava fazendo, né? Com essa questão de repassar o conhecimento, a minha visão sobre o mercado. As pessoas começaram a ganhar dinheiro com isso. E aí começou a falar, mas por que tu não monta um grupo teu? Por que tu não monta um grupo VIP de análise, de conteúdo, para tu repassar tudo isso? E aí tu não precisa ficar passando isso de graça, já que o pessoal está ganhando muito dinheiro, você consegue rentabilizar o seu conhecimento. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, essa questão de você conseguir gerar receita com algo que você sabe fazer. Na verdade, todo empreendedor é isso, né? Conseguir gerar receita com algo que você sabe fazer, de preferência que você sabe fazer muito bem. E aí nasceu, como já estava utilizando essa questão do Thiago Sardinha, sardinha para lá, sardinha para cá, nasceu essa ideia do projeto. As pessoas falando, olha, cria o projeto teu, cria, não fica dependendo de outras pessoas. E aí eu resolvi adotar o nome junto com essa ideia. E aí ficou o Projeto Sardinha. E aí no Projeto Sardinha nós começamos em 2020 também de forma gratuita. O Projeto Sardinha ele fornecia conteúdos do mercado, sinais, análises de operações de forma gratuita também. E depois disso nós chegamos a um consenso de que o projeto precisava crescer um pouco mais, ele precisava expandir, e aí nós começamos a trabalhar a ideia de criar um grupo VIP. Então hoje em dia o Projeto Sardinha ele aborda algumas áreas diferentes, mas posso dizer que ele tem como núcleo o nosso grupo VIP, onde a gente fornece análises, sinais constantemente para o pessoal. E Thiago, dentro desse guarda-chuva todo, uma das vertentes aí do projeto da tua empresa, o Projeto Sardinha, é a academia, né? E quando é que foi que você achou essa necessidade, né, pedagógica de ensinar sobre cripto,
E a gente sabe, eu sou aluno eu sou da primeira turma, né, da academia, e eu sei o que tem lá. Você não foca somente em análise técnica, você parte gerenciamento de risco, DeFi, segurança, né, segurança digital. Enfim. Tem um módulo também que eu gosto muito, que acho que isso daí define muito: ter banca de sardinha e operar como baleia. Mas daí eu acho que eu vi isso em alguma aula tua e eu gostei muito disso daí. Isso daí foi uma grande virada nos meus estudos, na minha mentalidade. E como é que é então isso? Como é que surgiu essa necessidade da academia e como é que é, né, você olhar hoje e ver os teus alunos caminhando sozinhos no mercado? Bom, a academia ela surgiu depois de um tempo que nós começamos a ver a necessidade de expandir a forma como distribuir esse conteúdo dentro do mercado cripto. A verdade é que a gente não tem como fazer muita coisa dentro de um grupo só. O projeto Sardinha, na questão de grupo de VIP de sinais e análises, ele tem um formato específico, né? E nesse grupo a gente não tem como repassar muito conteúdo, até porque as pessoas podem ficar perdidas em relação ao que é que está acontecendo. A gente sabe que para quem está de fora do mercado cripto e tem um primeiro contato, tem uma visão de que é muita coisa que tem que se aprender. A gente tem conhecimento de Bitcoin, tem que entender os conceitos de altcoins, o que são as finanças descentralizadas, como que a gente vai rentabilizar tal movimento. Então, entendendo que tinha necessidade de ter alguma coisa separada para que o foco fosse mais o conhecimento, daí surgiu a ideia de criar a academia para poder manter esse acesso mais aos estudos. E as pessoas, a comunidade da academia, ela é uma comunidade muito voltada para isso, a aprender, compartilhar. E como tu disse, a gente não tem esse foco de entender apenas o que é os movimentos gráficos, né? Entender o gráfico, mas sim uma visão mais ampla, porque o mercado de criptomoedas ele é isso, ele é muito amplo e a gente não pode focar numa coisa só. E essa questão que tu falou da mentalidade, qual é a mentalidade que a gente tem que ter, isso também eu acabo vendo que acaba sendo um ponto que as pessoas têm receio de começar a investir em criptomoedas. Quanto que seria necessário? Quando a gente fala que Bitcoin está subindo para 20 mil, 30 mil dólares, né? 100, 150 mil reais, automaticamente vem esse pensamento de que você precisa de um capital muito grande para conseguir fazer seus investimentos em criptomoedas. Então surgiu essa mensagem, né? Não importa o tamanho do seu capital, o que importa são as atitudes. Então não importa se você é uma sardinha no mercado, mas o seu comportamento ele tem que ser um comportamento de baleia. É você respeitar mais o seu capital e não agir de forma desenfreada. Então a academia ela tem também essa questão de conversar com o pessoal, da gente repassar essas visões e tentar trabalhar o máximo possível para que o nosso intuito, desde o começo, desde tudo, foi capacitar as pessoas para que elas se tornassem independentes. Então, não é atraente para a gente, não é atraente para mim, não é atraente para o projeto Sardinha, as pessoas embarcarem e ficarem dependentes disso o tempo todo. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e as pessoas continuam dependentes do que o projeto Sardinha está fazendo. Não, o nosso intuito, o nosso objetivo é as pessoas embarcarem no nosso projeto, absorverem conhecimento, aprender e sair para praticar, né? A pessoa se tornar um investidor cripto capacitado. Então eu acho que esse também é um ponto bem interessante que a gente está conseguindo construir nessas comunidades. Qual é a dica que você passa, né, para quem não opera ou para quem não está confortável com algumas operações, né, tem medo de operar, sobre gerenciamento de risco, né? O que você diria para uma pessoa que está começando agora, os cuidados que ele tem que ter com o gerenciamento de risco? Bom, para quem está começando agora, eu acredito que a coisa mais importante que eu tenho que dizer é filtre o conteúdo que você está absorvendo, né? E isso não se baseia simplesmente em pagar alguma coisa, mas
A verdade é que tem muito conteúdo de qualidade de graça na internet. A gente consegue captar isso no YouTube, a gente consegue captar isso no Instagram também, Twitter, e principalmente, acredito que uma das grandes fontes de conteúdo no mercado cripto hoje em dia é o Twitter e o Telegram. Então, para começar com isso, não é por falta de conteúdo gratuito, mas é uma questão de filtrar. Porque se você fica muito suscetível, se você sabe que você é muito suscetível a notícias e você fica absorvendo o tempo todo notícias sensacionalistas, no caso, você vai gerar muita preocupação para você. Então, automaticamente, isso vai causar um estresse muito grande. E isso pode afetar, a gente sabe que isso, na verdade, afeta os resultados que a gente tem no mercado, com as operações, com o investimento, porque a gente fica... o mercado de criptomoedas, ele é muito volátil, né? E como eu costumo dizer, a gente tem que deixar a volatilidade para o mercado e não para as nossas emoções ou nossas decisões. Então, a primeira coisa seria isso, filtrar melhor o tipo de conteúdo que você está observando, principalmente se você está no começo. Mas se você gosta de determinado projeto, procure estudar aquele projeto dentro da comunidade dele, mas não ficar pegando conteúdos de influências de YouTube só porque uma pessoa disse que está legal comprar sem ter um embasamento. Eu acredito que nessa alta que tivemos em 2021, nessa última bull run de 2021, esse foi um dos grandes problemas que gerou um prejuízo muito grande para muitas pessoas. O fato de comprar sem saber por que está comprando, simplesmente porque alguém falou. Alguém conhecido, um parente, um amigo, alguém disse, não, compra moeda X, porque a moeda X é boa. Mas qual o embasamento para isso? Qual o fundamento para isso? Não tem. Né? Simplesmente a pessoa foi na onda de alguém que estava falando. Então, primeiro é isso, filtrar o conhecimento e entender melhor como que funciona o mercado cripto. E dentro do gerenciamento de risco, tem várias outras coisas que a gente pode utilizar, tendo em mente, principalmente, eu acredito que isso é uma coisa importante, que o gerenciamento de risco é importante não fazer uma confusão. Ele não evita que você venha a ter prejuízos. Né? O gerenciamento de risco ele serve para minimizar as perdas. As perdas que você vai ter, elas têm que ser controladas. Da mesma forma que se controla os ganhos, você tem que ter o controle sobre as perdas. Então, o gerenciamento de risco, ele tem esse objetivo. Quando você entende isso, você já está na frente, né, de muitas outras pessoas. E temos ferramentas de gerenciamento de risco para colocar em prática. Né? Por exemplo, o stop loss. Stop loss que muitos veem como sendo o inimigo da pessoa que está fazendo operações, porque o stop loss é o tipo de mecanismo de proteção que ele não é entendido como ele funciona, na verdade. As pessoas não entendem qual é o seu objetivo e acabam confundindo as coisas. Então, são mecanismos como stop loss, temos controle de emoções também, como eu falei agora há pouco, que esse eu acredito que seja o segundo maior motivo de prejuízo para quem está no mercado cripto, principalmente para quem está iniciando, que é o controle da ganância. É muito difícil, até mesmo para as pessoas experientes, terem um controle de ganância. A ganância seria aquele querer sempre mais. Né? É muito fácil, nós vemos isso acontecer o tempo todo, alguém dizer que teve um lucro de 1000%, 2000% em algum momento, e isso acaba gerando uma ganância em quem está vendo aquilo. Então a pessoa começa a relatar isso em alguns locais, em algumas redes sociais, e isso gera uma ganância descontrolada. As pessoas começam a comprar as coisas sem saber por que estão comprando, não sabem a hora de vender, não tem esse reconhecimento ali mais fácil do melhor momento para vender, e acabam se deixando levar pela ganância. Qualquer virada que tem no mercado, você começa a perder muito capital. Então, é preciso focar em aprender. Tem uma coisa que é difícil a gente conseguir absorver quando a gente está começando. Eu sei disso porque eu passei muito por isso. Nós temos uma certa dificuldade em entender quando alguém fala, estuda antes de investir. Né? Porque a gente tem uma necessidade, nós somos assim, nós somos compostos
a necessidade de ter ganhos rápidos, né? Isso é um problema muito sério, porque quando alguém fala para a gente, não, você precisa estudar o mercado antes de começar a investir, o primeiro pensamento que a gente tem é, pô, essa pessoa não sabe de nada, fulano está ganhando dinheiro e não estudou, fulano está ganhando dinheiro todos os dias. Então nós temos um problema com o imediatismo muito grande, e isso gera uma aflição. A pessoa quer começar a investir, quer começar a comprar Bitcoin, começa a comprar várias altcoins diferentes sem nem saber por que está fazendo isso. Então esse imediatismo é algo que precisa ter sob um controle muito bom. Você precisa primeiro estudar e entender o que é o mercado. Eu me lembro, para concluir, de uma frase de alguém do mercado, alguém bem conhecido, que costumava falar assim, que se você está no mercado cripto e não faz ideia do que você está fazendo, comece comprando Bitcoin, o resto você vai aprendendo. Então é basicamente isso. Se você não sabe o que você está fazendo e tem muito conteúdo para absorver, comece a colocar o seu pezinho em Bitcoin e vá aprendendo o que é o Bitcoin. Depois que você aprende o que é o Bitcoin, você vai conseguir entender muito melhor como é que funciona o mercado como um todo. Tiago, por que você acha que existe essa dependência do público que opera cripto aos influencers, né? Influenciadores de YouTube, enfim, por que elas são carentes, elas não querem estudar, não querem fazer a lição de casa, ou é um misto disso, ou também os influenciadores que, enfim, por que você acha que existe tanta FOMO, né? E no fim das contas, muitas dessas influenciadores acabam fazendo um pump and dump na cara dos seus seguidores, né? Tipo, despeja mesmo a moeda no seu público e, enfim. Por que você acha que existe isso, Thiago? Eu acredito em alguns fatores, né, que podem provocar esse tipo de ação e reação que a gente tem em relação a influências no mercado cripto. O primeiro é isso do mercado cripto ser muito grande em relação às possibilidades, ser muito grande em relação ao conteúdo. É muita coisa, né? Se a gente for parar para pensar um pouco, é muita coisa que você tem para aprender. Infelizmente, nem todo mundo tem essa questão de tempo disponível para aprender, ou às vezes simplesmente não quer mesmo se colocar na posição de aprender tudo isso, né? Porque você precisa dedicar tempo para poder, só para a pessoa entender o que é o Bitcoin demora um pouquinho. A pessoa não consegue entender o que é o Bitcoin num dia, né? Muito dificilmente alguém consegue fazer isso. Segundo, eu acredito que existe um movimento onde os próprios influenciadores geram essa necessidade das pessoas ficarem acompanhando e consumindo o seu conteúdo o tempo todo. E como que eles fazem isso? Uma coisa que a gente vê constantemente, eu via muito isso no YouTube, até hoje a gente encontra muito no YouTube principalmente, alguns ditos influenciadores que se jogam na questão de propagandear a sua vida, né? Mostrar, fazer uma exibição do que é a sua vida, dos ganhos que tem, e isso gera um FOMO muito grande, né? Para quem não sabe, o FOMO é essa medo de perder uma oportunidade. Se a gente for trazer para uma tradução aqui para o português, uma tradução livre seria isso. É o medo de perder uma oportunidade, de ficar de fora de uma oportunidade que está acontecendo. E os influenciadores, a grande maioria, tem essa habilidade muito grande de criar esse FOMO, né? Eu ganhei tanto, eu fiz isso, eu consegui comprar uma casa, eu mudei a minha vida com a moeda X, com a moeda Y. Então as pessoas vendo que várias outras pessoas estão fazendo isso dentro do mercado, isso gera uma necessidade muito grande de ter aquilo também, né? De vivenciar aquilo. Então, é um produto autoconsumível. Você vende algo que as pessoas querem constantemente, que é uma vida melhor. E a propaganda que eles fazem em cima disso com as criptomoedas é algo muito forte, né? É algo que realmente
A gente tem um entendimento que há um investimento pesado por trás disso. Então, se junta, é como a gente fala, junta a fome com a vontade de comer. Tem a fome, que é a pessoa que tem a necessidade de mudar de vida, quer algo para fazer, mas não quer dedicar o tempo, acho que não há necessidade de dedicar tempo para estudar isso, e querem coisas mais rápidas, né? Hoje em dia, como eu falei, nós temos muito essa questão do imediatismo. E se você for tirar para analisar um pouco, a geração atual ela é uma geração de conteúdos rápidos. Então não é uma geração que costuma se dedicar ao tempo para estudar, né? E as pessoas se beneficiam disso. Não, eu vou gerar conteúdo fácil, vou mastigar tudinho aqui e as pessoas vão começar a consumir. É uma coisa que dá certo. Uma coisa que dá certo isso. Produzir esse tipo de conteúdo com esse intuito tem saída, né? Porque as pessoas procuram consumir esse tipo de conteúdo que, na maioria das vezes, não tem um valor real, né? Mas você está vendendo um produto que, no final, todo mundo quer. Todo mundo quer uma vida melhor. É verdade. E eu tenho uma frase famosa, né, que a gente vê por aí, que é quando você vê, né, publicado os lucros, que está na hora de você vender, né? Que é exatamente isso, né? Não cair no fogo, né? Então, quando você vê que tal moeda ou tal influencer está lá divulgando os seus lucros, se você está, né, já exposto a esse ativo, é hora de você sair dele, ou então nem entra, né? Porque realmente é armadilha aí de provocar o FOMO, como o Thiago explicou. Thiago, vamos voltar um pouquinho lá ainda para a tua empresa. Você tem plano de transformar o teu projeto numa DAO, né? Você pode primeiro explicar aí para o ouvinte o que é uma DAO, né? E como você pretende fazer isso? Bom, para começar, explicar o meu e como que eu cheguei nessa ideia de DAO, né? Como que eu cheguei nessa intenção de lá na frente, em algum momento, conseguir transformar o Projeto Sardinha em uma comunidade DAO. Primeiro, eu tenho observado, para quem acompanha nas redes sociais, sabe disso, eu tenho falado já desde o ano passado que eu acredito que esse movimento DAO é o próximo grande movimento do mercado cripto. É o movimento que vai engajar muitas pessoas e é algo que já está acontecendo. Começou em 2021, né? Não é uma invenção de 2021, a DAO não foi criada, o conceito de DAO não foi criado em 2021, mas é algo que começou a ser muito falado no final de 2021, agora para 2022. Então, o que é a DAO? A DAO é uma organização autônoma descentralizada, né? Mais uma vez, tem tradução livre que para o português seria isso. Então, é uma organização descentralizada onde ela não tem a necessidade de uma pessoa gerenciar, uma pessoa administrar. Ela não tem um setor ali responsável por ela, mas sim uma comunidade que ajuda no gerenciamento e principalmente que determina os rumos que determinada organização tem que ter. Para onde que a organização vai? Qual o próximo passo que essa organização que vai fazer, dessa empresa? Então, basicamente, seria entregar o poder de direção da empresa para a comunidade. Então, uma DAO é isso. E por que eu quero fazer isso? Por que surgiu essa ideia de fazer isso com o Projeto Sardinha? Eu gosto muito de viver as coisas que a gente faz, né? Não adianta você falar sobre o mercado cripto, mas se você não vive o mercado cripto. Basicamente seria, eu gosto do Bitcoin, eu invisto no Bitcoin, mas eu não uso o Bitcoin no meu dia a dia como moeda. Sendo que, para quem conhece a história do Bitcoin, sabe que esse é o objetivo, né, da Bitcoin, é ser utilizado como moeda. Então é aquela expressão que a gente conhece muito no mercado, que é o skin the game, né? Colocar sua pele no jogo. Então eu sou muito assim, e acreditando que esse seja o futuro das organizações, essa questão da DAO, não vejo como ter um outro caminho senão esse para o Projeto Sardinha. Em algum momento a comunidade vai decidir quais são os melhores passos que tem que seguir para o Projeto Sardinha.
Então, as decisões, mudar, atualizações, novos conceitos, o que fazer, o que não fazer, a comunidade do Projeto Sardinha vai determinar o que é melhor. Isso se torna uma comunidade muito mais democrática, né? Para que ficar somente o Thiago Sardinha determinando tudo que vai ser? A ideia é trazer esse conceito mais amplo de comunidade para dentro da empresa, né? Eu me lembro muito disso, como nós falamos aqui no começo da conversa, sobre como eu comecei lá atrás, dos grupos de Telegram que foram muito importantes para mim, essas comunidades. Então, eu vejo que a comunidade cripto ela tem um conceito muito diferente do que a gente vê em outros locais sobre o que é viver em comunidade, a questão do compartilhamento, do conteúdo, de você realmente ser solidário com o que está acontecendo e objetivar algo que seja melhor para todos, né? Esse é um dos conceitos que as criptomoedas, Bitcoin, trouxeram para mim. Procurar fazer o que é melhor para todos, e não simplesmente o que é melhor para mim. Eu criei o projeto Sardinha para ter lucros, para ganhar dinheiro, para ficar rico, né? Eu criei o projeto Sardinha para que ele se torne algo que vá provocar uma melhoria na vida de alguém, que vai ter um efeito positivo na comunidade de criptomoedas. Então, inevitavelmente, eu acredito que esse seja o futuro de várias organizações, é uma coisa que a gente já está vendo acontecer hoje em dia. Já tem empresas que estão começando a adotar, inclusive empresas de fora do mercado cripto, que estão começando a adotar esse conceito de DAO, né? E temos se me permite um espaço para falar sobre isso, temos até uma atualização muito importante que está acontecendo agora, em 2022, para as organizações descentralizadas. Porque, se tu fosse me perguntar qual é o problema da DAO, qual é o ponto fraco das organizações descentralizadas? O ponto fraco é a possibilidade de manipulação. Então, como é que funciona? Vou falar aqui rapidinho como é que funciona uma DAO. A comunidade ela tem o poder de voto, digamos assim, ela tem um poder de voto de acordo com a quantidade que cada um tem de determinado token. Então, se o fulano tem uma quantidade de 1000 tokens daquele projeto, né, e ele for uma baleia daquele projeto, basicamente é ele que vai determinar o que vai acontecer. Porque o peso dele nas votações, nas propostas, vai ser muito grande. Então, um ponto fraco muito grande da DAO hoje em dia é isso. É essa possibilidade de algumas pessoas conseguirem converter as decisões da empresa ou da organização a favor delas. E nesse ano de 2022 tem surgido uma ideia muito interessante, que foi até uma proposta do criador da Ethereum, né, o Vitalik, de identificação e verificação de confiança na blockchain. E isso tem uma ligação direta com o que é a DAO, porque a gente sairia dessa ideia de que quanto mais tokens você tiver, maior é o seu poder de decisão ou influenciar alguma votação, alguma proposta, alguma coisa do tipo. Então, o que é essa atualização, né? É o que o pessoal chama de SBT, que é Soulbound Token. O SBT ele está vindo agora em 2022, provavelmente vamos ouvir muito falar agora no segundo semestre de 2022 sobre SBT. O SBT ele é basicamente um registro histórico de cada um na blockchain. Nele tem as contribuições que a pessoa fez para o projeto, o que fez, o que não fez, o que participou. Tem os dados a respeito daquela pessoa no mundo digital da blockchain. Então, isso é uma coisa que eu acredito que vai revolucionar as organizações descentralizadas, mas também pode ser utilizadas de várias outras formas. Você pode pegar um exemplo de um SBT sendo utilizado para armazenar os dados médicos de uma pessoa, né? Isso é um uso de blockchain muito grande que está surgindo devido à DAO, né? Essa questão da DAO, é legal falar sobre isso, porque a gente começa a perceber que
a blockchain ela tem vários propósitos, né? Tem muitas pessoas que, justamente por não conhecer o que é o Bitcoin, o que é a blockchain, como que funciona, tem uma visão um pouco limitada do que pode ser feito. Então, as organizações descentralizadas já estão trazendo para a gente um novo conceito de como trabalhar com os dados das pessoas, né? Como trabalhar com os dados dos integrantes de uma comunidade. E isso é algo que vai impactar bastante no futuro das organizações descentralizadas e, possivelmente, quem sabe lá na frente nós vamos poder incorporar isso também na nossa comunidade do Projeto Sardinha, em todas as suas frentes de trabalho. Você falou agora do Soulbound, eu lembrei de uma história, eu me senti um pouco humilhado na Fala Network, e é mais ou menos isso que você falou, né? Você inseria lá, você conectava as suas contas, então a Twitter, a sua carteira, e o nível de inteligência desse meu Soulbound, ele era de acordo com a tua atividade no GitHub. O GitHub, para quem não conhece, é a plataforma dos desenvolvedores, né, das redes, e lá praticamente é onde eles se comunicam, onde eles disponibilizam os códigos, né? E é óbvio que isso daí, para eu que não sou dev, eu nem tenho, não me atento muito a isso, eu não tenho interação nenhuma no GitHub. E, inclusive, eu criei um GitHub para poder mintar esse Soulbound. E aí veio lá, né? Interação social, pum, uma nota, né? Inteligência, 0. Ou seja, né, o Soulbound me chamou de burro ali, eu falei, pô. Isso é algo que você não pode alterar, né? Você não tem o controle da informação que vai aparecer no Soulbound. Exatamente. Uma vez que está ali na blockchain e o que você informa para ela, e realmente abre-se uma possibilidade de aplicações do mundo real, como você falou, porque na medicina, documentos oficiais, passaporte, carta de condução, enfim, abre uma infinidade de possibilidades de aplicações no mundo real e imutáveis, né? Imutáveis, disponíveis 24 horas e para qualquer pessoa do mundo ter acesso a isso. Então, realmente, ainda é só o começo aí, mas eu espero que eu não fique com o Soulbound sempre 0 assim. É uma coisa interessante. Tem uma frase, para quem é nerd, para quem é geek, vai saber isso daí, que os filmes da Marvel, né, o vilão Thanos, tem um momento que ele fala que ele é inevitável. E a gente traz isso um pouco para as criptomoedas também. Mesmo com o preconceito de algumas pessoas, mesmo com o receio de entender o que é e como funciona o Bitcoin, eu acredito que tanto o Bitcoin como a blockchain são inevitáveis, né? Imagina você, uma pessoa, o uso da blockchain na política, né? O uso do blockchain no ensino, no registro de ensino, no registro escolar, né? Você tem uma possibilidade, com o SBT, né? Com esse tipo de token do SBT, você tem a possibilidade de gerar um currículo que tem as informações de tudo que você fez na sua vida de trabalho, todas as profissões, tudo que as empresas, em quais empresas você trabalhou, como que você trabalhou, qual foi o seu trabalho executado, como que você desenvolveu o seu projeto, tudo isso registrado e de forma imutável. Então você quer, existe a possibilidade lá na frente, quem sabe, né? Você for procurar um emprego, você não tem a necessidade de apresentar sua carteira de trabalho, e nem necessidade de ficar apresentando referências. Não, você pega o seu token SBT aqui, apresenta, e lá vai ter uma ficha de tudo que você fez em todas as empresas, quais são as suas qualificações, quais são as suas especialidades, o que aconteceu e o que não aconteceu. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, começa a vir esse pensamento, né? Bitcoin, blockchain, são inevitáveis para a nossa comunidade. Thiago, você tem na bio do teu Twitter, Criptonizando o Nordeste.
Eu adoro muito essa tua frase. E eu queria, então, perguntar para você como é que você vê a aceitação das criptos no Nordeste e como você está criptonizando, então, o sertão? Bom, primeiro, não é muito difícil, para quem está aqui no Brasil, não é muito difícil entender e enxergar que meio que existe uma centralização, digamos assim, uma centralização de conteúdo cripto no sul e sudeste do país, né? Se você for procurar nas redes sociais quem são as pessoas que estão engajadas com isso, você vai encontrar pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, algumas de Curitiba, enfim, parece que há essa ideia de que só quem está no sul e sudeste que sabe, entende o que é o Bitcoin e é um investidor cripto. Então, como eu sou do Nordeste, eu sou aqui de São Luís, né, São Luís no Maranhão, eu fui vendo isso ao passar do tempo, que existia essa concentração muito grande de conhecimento e de pessoas falando sobre o mercado de criptomoedas em determinada região, e fui observando também que na parte do Nordeste brasileiro são poucas as pessoas que estão engajadas com isso, né? São poucas as pessoas que a gente pode dizer, não, essa pessoa aqui, ela traz um conteúdo muito bom sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, e ela é do Nordeste. A gente consegue contar os dedos de uma mão quem faz isso, né? O que não é o mesmo de dizer que existem poucos investidores no Nordeste, são ideias diferentes. Eu acredito que quanto a isso, quanto à questão de ser investidor mesmo, de ser um comprador de Bitcoin, isso está bem diversificado. No Brasil todo nós vamos encontrar. Mas pessoas que trabalham com a produção de conteúdo, aí já muda um pouco mais a questão. Outra coisa, se você for pegar eventos, né, eventos que se formam para difundir a ideia do Bitcoin, a maioria desses eventos está entre São Paulo e Rio de Janeiro. Infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. Existe essa concentração muito grande de conteúdo e de eventos cripto no sul e no sudeste. Então, ao observar isso, eu comecei a falar mais sobre de onde eu sou, né? Eu acredito que uma das formas de trazer cripto para o Nordeste, ou então levar o Nordeste para as criptos, é esse. Você começar a falar mais de onde você é. Então eu comecei a falar mais para todo mundo nas lives que eu faço, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Então eu sempre falando, olha, nós do Nordeste, Maranhão, São Luís, tal, a Ilha do Amor, eu fui fazendo, digamos assim, uma propaganda da minha terrinha. E já comecei a providenciar também, já fiz em 2021, fiz uma palestra aqui em São Luís sobre Bitcoin, né? Chamei algumas pessoas, tive a felicidade muito grande de ter mais pessoas do que eu acreditava que estariam presentes lá no evento, e foi muito bacana que eu consegui repassar o que eu queria, e as pessoas tiveram um entendimento real e sincero do que estava sendo dito ali sobre Bitcoin. Então, muitas pessoas começaram a interagir mais com Bitcoin depois desse evento que eu fiz aqui em São Luís, e eu procuro fazer isso, né? Procuro sempre fazer parcerias também com a divulgação para trazer mais esse entendimento do que é o Bitcoin. Inclusive, estou com um planejamento, pretendo praticar ainda esse ano, mas não sei ainda se vai ser possível, de começar a fazer parcerias com comerciantes e empresários aqui de São Luís para a aceitação de Bitcoin como forma de pagamento nos seus negócios, né? Então eu vejo muito que o quanto seria legal a pessoa vir de fora, né, visitar o Nordeste, visitar São Luís, ser uma pessoa que lida com o Bitcoin no seu dia a dia lá, de onde vem, e chegar aqui em São Luís e encontrar uma lanchonete, um restaurante que aceita Bitcoin como pagamento, ou outra cripto também. Então isso é uma forma de difundir não só a questão do conteúdo, mas da utilização também, que eu acho isso muito, eu acho que tem que ser a pegada principal da gente, difundir o Bitcoin e as criptomoedas como moeda de uso no dia a dia. Então estou com esse plano de fazer essa parceria com alguns comerciantes daqui, e assim a gente vai levando aos poucos também,
tentando conquistar o nosso espaço e mostrar para todo mundo, olha, estamos aqui no Nordeste, o Nordeste também conhece Bitcoin e nós somos criptoinvestidores por aqui. Legal. Agora vamos falar um pouco sobre o teu dia a dia como trader profissional, se você opera todo dia, enfim, como é que é essa ser trader profissional? Ser trader profissional é um pé no saco. Eu costumo falar isso porque, e nem sempre é o que as pessoas estão esperando de mim como resposta, mas a verdade é que o trader profissional, em algum momento, ele fica saturado dessa rotina. Basicamente, o trader ele fica observando os movimentos da tela quase que o dia inteiro. Os movimentos é só ficar olhando para cima, para baixo. Às vezes a gente vê algum ativo andando de lado, Bitcoin faz isso o tempo todo. Mas a rotina para o trader profissional, ela é muito monótona. Tá? Não tem como eu dizer alguma outra coisa que não seja isso. A realidade é essa. E não adianta também eu querer vender a imagem de que a vida do trader é uma maravilha, que a gente não trabalha. Tem muita gente que tem esse pensamento, né? Até por conta da conversa que nós tivemos agora há pouco sobre os influenciadores. Tá? Os maus influenciadores, eles passam muito essa ideia de que o trader ele não trabalha. É a pessoa que faz o que quer, a hora que quer, tem sempre tempo livre para tudo, né? E tem a facilidade de ganhar muito dinheiro. Não é nada disso. Então, se você está ouvindo aqui e é uma dessas pessoas que acredita nisso, eu sinto muito, mas não é nada disso. O trader, ele exaustivamente tem que se dedicar aos gráficos, né? Então, como eu faço a minha rotina aqui? Em relação às minhas operações, eu sempre falo para todo mundo, eu falo para os meus alunos, eu falo para o pessoal da comunidade VIP, eu sempre estou falando isso nas redes sociais constantemente, que eu não tenho essa sede de ficar operando o tempo todo. Então eu faço poucas operações. Eu faço geralmente 2 operações por semana, em média 2 operações por semana. Então, para quem me conhece também, para quem sabe do meu trabalho, sabe que eu não faço day trade, por exemplo. Eu não gosto de day trade, eu não curto a ideia do day trade. Então eu fui ao longo do tempo, desde que eu comecei a entender melhor qual é o meu perfil dentro do mercado, qual é o meu perfil de investidor, eu fui entendendo que eu não sirvo para fazer esse tipo de operações como day trade. Então eu fui me especializando mais no swing trade, no position trade, e isso me permite me dá essa maleabilidade, digamos assim. Eu opero 2 vezes por semana, para mim é o que tem dado resultado até hoje, todo esse tempo. Então, em relação às operações, eu não fico operando o tempo todo constantemente. Mas a minha rotina é uma rotina como se fosse de um trader que opera todos os dias, por causa do Projeto Sardinha. Lá, como eu disse, o Projeto Sardinha ele tem esse foco hoje nas análises, nos sinais de operações. Então a gente tem que observar constantemente como é que está o mercado em relação às oportunidades. Então acaba sendo uma rotina de trader que opera todos os dias por conta de observar o que está acontecendo com o mercado, a volatilidade, se está chegando numa zona interessante de compra ou se está chegando numa zona interessante de venda também. E uma coisa bem legal que nós temos lá no nosso grupo VIP a questão do gerenciamento de risco também aplicado, né? Não adianta você trabalhar só com o envio de sinais, com o envio de análise, de conteúdo educacional, e você ignorar o gerenciamento de risco. Então nós temos também essa inclusão de gerenciamento de risco para poder manter as perdas da comunidade também o máximo que é permitido, né, sob controle. Cada um tem as suas decisões de como fazer, cada um tem suas estratégias de seguir no mercado, mas a nossa rotina a gente acaba incorporando isso também, o gerenciamento de risco para entender se está no momento mais propício ou não. E uma coisa muito importante que pode até servir como dica para os ouvintes aqui do podcast é se manter atento na questão das notícias, né? Como eu falei mais cedo,
sobre a questão de filtrar o conteúdo. Filtre o conteúdo que você está absorvendo no mercado cripto, né? Então, uma vez por dia, toda manhã, eu olho as principais notícias do mercado. Eu procuro sempre obter da mesma fonte. Indico muito o site da CoinDesk para isso, fica essa dica aí. Apesar de ser um conteúdo em outra língua, mas isso é uma coisa que a gente consegue resolver rapidamente com o tradutor aí, para quem não tem a familiaridade com o inglês. E o site da CoinDesk, ele traz muito essa visão geral de mercado, né? O que as empresas de fora estão planejando, o que estão fazendo, quais são as notícias mais importantes a respeito de equipe de projetos também, e isso é bem interessante. Então, a rotina acaba sendo essa: a gente absorve as notícias mais importantes, faz uma análise geral de como que está o mercado e vê se tem alguma oportunidade de operar ou não naquele momento. Em um dos seus vídeos, você fala uma coisa que eu gosto muito, que é no bear market que se formam os bags ganhadores da bull market. Explica pra gente um pouco o que isso quer dizer e quais os cuidados que nós devemos ter num bear. Muito boa pergunta, muito bom falar sobre isso. É um assunto que não pode ser evitado, que as pessoas não podem fugir disso, né, da ideia de entender o que é que está por trás do bull market, de uma bull run, de uma alt season, assim como também de um ciclo de baixa, né? Todos os mercados, isso não é uma coisa própria do Bitcoin, das criptomoedas, todos os mercados eles são compostos pelos ciclos de alta e pelos ciclos de baixa. A gente pode ter até uma frase no mercado que fala que todo mundo quer colher os louros, né? Todo mundo quer colher as glórias, os lucros de um mercado em alta, mas ninguém quer passar pelo sofrimento do mercado em baixa. Isso é uma das coisas que afasta muito as pessoas do mercado, né? A falta de entendimento de que é um ciclo normal, de que tudo isso que está acontecendo hoje com o mercado geral, o mercado financeiro em geral, faz parte de um movimento normal dentro de algo muito maior. Então, o que se cria, né, com essa questão das notícias sensacionalistas, o que se cria muitas vezes é aquela ideia de que o mercado de criptomoedas ele nunca cai, de que o Bitcoin nunca vai cair. Nós tivemos uma alta que saiu de $8 mil em 2020 para $69 mil em 2021. Num período num espaço de tempo tão curto, né, o Bitcoin teve uma valorização muito grande. Isso sem falar nas altcoins, né, tiveram valorizações absurdas. Então as pessoas enxergam mais isso, as pessoas se interessam mais por isso, pelo momento de alta, né? Eu quero comprar porque está subindo. Vamos fazer um exercício aqui, tentar imaginar a quantidade de pessoas que compraram Bitcoin nos seus movimentos de máxima, de $40 mil, $50 mil, né? Por quê? Porque a todo momento era só o que se falava. Estava saindo em todos os jornais, revistas, noticiários. Quem está aqui no Brasil, quem está acompanhando o podcast aqui no Brasil, sabe que isso estava sendo falado quase toda semana no Fantástico, na Globo. No Jornal Nacional estava se falando constantemente sobre Bitcoin. Bitcoin era um dos termos mais pesquisados no Google em 2021. Tudo isso por conta do movimento de alta. Então, as pessoas se apegam muito a essa ideia, né? Subiu 1000%, 2000%, não vai continuar subindo. E aí vem aquele desapontamento, que é quando o mercado começa a corrigir, começa a cair. E falta esse entendimento de que é um movimento natural, não só natural, como é um movimento necessário também. Não tem como, é impossível que algo suba sempre sem ter os seus momentos de ciclo de baixa. Então as pessoas começam a fugir. No ciclo de baixa a gente vê muito isso, as pessoas começam a fugir do mercado, com medo, com pânico, né? Tem até aquele termo, o panic sell, que é a venda no pânico. O pessoal começa a vender no prejuízo, muitas vezes assumindo prejuízos enormes, mas porque bate o desespero de não entender o que está acontecendo e achar que vai para zero, no caso do Bitcoin. A gente não pode nem falar sobre isso
sobre as altcoins, porque em alguns casos a gente sabe que vai a zero mesmo. Quem acompanhou o caso da Luna esse ano sabe que a moeda existe a possibilidade de ir para zero. Mas veja só que interessante, né? Por isso que estávamos falando agora há pouco sobre a necessidade de entender o que é o Bitcoin. Por quê? Porque a pessoa que estuda o que é o Bitcoin, entende o que tem por trás do Bitcoin, ela sabe que não existe possibilidade do Bitcoin chegar a zero, né? Se a gente for trazer essa ideia para as altcoins, qualquer outra altcoin existe essa possibilidade. Bitcoin não. São conceitos totalmente diferentes, né? Eu acho que o fator principal para isso, que as pessoas têm que começar a absorver, é que o Bitcoin ele passou na prova mais importante que a gente pode ter dentro do mercado, que é a prova do tempo. Ainda hoje existe esse pensamento de que Bitcoin é muito novo, não tem raízes, né? Uma coisa de pessoas, de jovens, né? E esquecemos aí de averiguar e verificar que o Bitcoin já tem uma história de 13 anos. E o melhor de tudo, né? Bitcoin já tem uma história de sucesso de 13 anos de duração. Então, voltando aqui à questão do ciclo de baixa, né? Por que eu tenho falado muito isso? Que é nesse ciclo de baixa, nesse bear market, que se formam os próximos milionários. Porque é o momento que a gente tem a oportunidade de acumular algo interessante pelo menor preço possível, né? O que faz a pessoa ganhar dinheiro nesse mercado, né? O que faz a pessoa ganhar dinheiro com Bitcoin? Se você não é um minerador de Bitcoin, que tem a oportunidade de ganhar dinheiro fazendo a mineração de Bitcoin, ganhando novos Bitcoins, a única maneira que você tem de ganhar dinheiro com Bitcoin de verdade é comprando na baixa, vendendo na alta. Essa é a única lei que existe para quem quer ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas. Comprar na baixa, vender na alta. Mas como que nós vamos comprar na baixa se a gente está fugindo do mercado em baixa? Não tem muita lógica isso. Como que a gente vai seguir essa regra de ganhar dinheiro se nós só entramos no mercado quando ele está em alta? Qual é a lógica por trás de você comprar Bitcoin a 50 mil e torcer para que ele chegue a 55 mil para que você possa vender? Não existe lógica, né? A única lógica é essa: compre na baixa, venda na alta. Então, como que você vai comprar na baixa? Agora, né? Estamos vivendo um ciclo de baixa já há quase 10 meses, quase um ano já vivendo um ciclo de baixa. Então esse é o momento da pessoa começar, como se fala, né, mais um termo, construir a sua bag durante esse ciclo de baixa. Então você vai fazendo essa escolha do que você acredita que é melhor dentro do seu entendimento, do estudo que você fez, né? E aqui eu já coloco uma outra coisa também, aproveitando isso. Dê a preferência sempre por comprar Bitcoin. Não importa se determinada altcoin você acredita, você gosta, você estudou os fundamentos, a comunidade fala muito, né? Sempre dê preferência para o Bitcoin. O mercado está caindo. O que você vai comprar? Bitcoin. Se quiser comprar outras coisas, beleza, né? Você faz aquilo que você acredita que seja o melhor com o seu dinheiro. Mas dê uma preferência para o Bitcoin. Aumente mais a sua posição na hora de comprar Bitcoin do que comprar outras moedas. Dificilmente, e tem até um estudo sobre isso, eu não posso dizer um estudo, mas tem um levantamento sobre isso, que é muito fácil de achar na internet, no Twitter também, que de forma comprovada, o comprador de Bitcoin de longo prazo é uma pessoa que não tem prejuízo, né? A cada 4 anos, todo mundo que comprou Bitcoin há 4 anos atrás, em 2021 não estava no prejuízo, estava num lucro absurdo. Então isso é uma coisa que vai se repetindo a cada novo ciclo. Então os compradores de hoje, os compradores desse ano de 2022, os participantes desse mercado em baixa, vão fazer parte desses dados, né, dessas análises que dizem que a cada 4 anos tudo prejuízo de Bitcoin se reverte em lucro.
Então é preciso ter esse entendimento da importância. Primeiro tem esse entendimento do que é o ciclo de baixa, a importância disso, a importância de fazer essa acumulação dos satoshis durante esse período. E chegamos ao fim desse podcast, esse episódio. Eu quero agradecer demais aqui a presença do Thiago. Eu vou chamar aqui um quadro que chama CryptoPong. Já conhece, Thiago? Eu vou falar umas palavras aqui e você vai dizer o que é que vem à tua mente para a gente encerrar esse episódio, pode ser? Bora lá. Não vou dizer que eu sou muito bom disso, mas bora lá. Tô aqui para enfrentar o desafio. Tá bem. Então vamos lá. Bitcoin. Oportunidade. Satoshi Nakamoto. Gênio. Ethereum. Prata da casa. Web3. Futuro. Segurança digital. Indispensável. O que falta para a adesão popular é o entendimento do que é o Bitcoin. Qual a tua rede preferida? Ultimamente tem sido Ethereum. E aqui você quer distância? Muitas. Para quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu tenho um pé atrás muito grande com a Cardano. Com a Cardano, ok. Você se considera um maximalista? Não, e sou totalmente contra essa ideia. Bear market. Essencial. Bull market. Perigoso. Crash Luna. Inevitável. Tornado Cash. Cara, é uma ideia, não tem como eu falar só uma palavra, mas era uma ideia muito interessante que infelizmente esbarra nessa questão do que o Estado entende o que é melhor pra gente, infelizmente. Cripto é? Cripto é tudo. Posso até fazer aquela brincadeira, cripto é agro, cripto é pop, cripto é tudo. Então é isso, pessoal. Com a definição de que cripto é tudo, chegamos ao fim desse episódio. Queria agradecer imenso o Thiago Sardinha por aceitar gravar esse episódio. Foi muito legal, Thiago. Conta pra gente aí como que o ouvinte te encontra e se ele quiser bater um papo com você, quiser conhecer um pouco mais sobre a tua empresa, sobre o teu projeto, enfim. Como é que ele te acha, Thiago? Eu estou atualmente presente em quase todas as redes sociais, eu tenho respondido constantemente o pessoal lá no Instagram. Lá no Instagram é só você procurar Tio Sardinha com o tio THIO. Tio Sardinha, vai encontrar lá o meu perfil. Tem muito conteúdo sendo compartilhado lá quase todos os dias e eu estou tirando as dúvidas do pessoal também. Lá no Twitter, onde eu faço com uma celeridade maior, é possível passar um conteúdo um pouco mais rápido, também é Tio Sardinha. Você procura THIO Sardinha, vai encontrar lá o perfil. E no YouTube tá Thiago Sardinha a gente fala sobre o mercado, fala as notícias mais importantes, eu passo análises constantemente também de Bitcoin e de algumas altcoins, e também tem sempre aquele pezinho no conteúdo educacional para repassar o máximo possível de conteúdo para a comunidade cripto. Eu quero agradecer demais essa oportunidade de participar aqui desse podcast. Eu acredito que tem muita coisa boa ainda para acontecer, vai crescer bastante e é o que a gente precisa. Nós precisamos do máximo possível de pessoas empenhadas em repassar conteúdo de qualidade e eu acredito muito no futuro desse projeto aqui. Valeu demais pelo convite. Eu que agradeço, Thiago. A gente sabe que a gente tem um padrinho aqui do podcast, que é o querido Paulo Zago, deve conhecer. E eu considero você como meu padrinho em cripto, né? Porque, como eu falei, você foi meu primeiro professor, você foi a primeira pessoa que me pagou por um serviço cripto e me ofereceu essa oportunidade, me fez ver que cripto também, se eu podia trabalhar com isso, então eu considero você como meu padrinho em cripto. Eu agradeço demais por você estar aqui, gostei demais dessa entrevista e com certeza o nosso ouvinte também gostou. Bom, quero lembrar então aos nossos ouvintes que todos os links que a gente foi falado aqui vão estar na descrição do episódio. Se você tiver algum feedback, alguma opinião ou quer estar aqui nesse espaço, nós estamos abertos. Temos um
um e-mail, blogcafé@proton.me, ou então manda lá uma DM no nosso Twitter, que é @blogcafé. É isso, pessoal. Chegamos ao fim e espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!